Ó, a galera perguntou aqui também qual que é a relação aí da saúde mental com a prosperidade, com a riqueza, o quão importante é a saúde mental para manter a Eu vou ampliar essa pergunta. Saúde mental. Porque quem tá assistindo agora, vamos pensar, final de ano. Legal. Tem muita gente que tá angustiada. Eu já passei por isso. Acho que todo mundo já passou um momento de tristeza. Normalmente, final de ano, pra mim, é um tempo que eu gosto. Eu gosto muito do final de ano. Pô, daquele negócio, fala, cara, falta pouco e ano que vem vamos com tudo. Mas eu já passei também final de ano mal. Pessoa que tá em casa, angustiada, tá com a saúde mental. Qual é a primeira coisa? É tratar da saúde mental ou dá pra. Ou trabalhar. No meu caso, o trabalho fez eu melhorar de saúde. Foi eu sair da cama. Mas tem gente que não consegue sair da cama, que tá naquele nível ruim mesmo. E aí? Vai depender do estado que essa pessoa tá de vitalidade. Se ela tá nesse estado crítico de reserva, ela vai... O que é um estado de reserva? É onde ela não consegue, ela tá depressiva, ela não consegue sair de casa, ela é só pensamento melancólico, ela não consegue pensar em como agregar para outras pessoas. Aí é bem grave, precisa bem grave, precisa de especialistas, de pessoas que sabem ajudar, e aí ela encontrar um propósito para sair da cama todo dia, e aí a resposta tá nos talentos que ela tem. Os talentos que ela tem podem iluminá-la de novo e trazer vitalidade, porque na hora que ela percebe, e por isso que você fazer a caridade altruísta é tão importante, porque quando você faz a caridade, o maior beneficiado não é a pessoa que está recebendo a caridade, mas é a pessoa que está fazendo. No momento que você está fazendo a caridade, você sai de um estado de pensamento onde você está observando, você vigiando e se autocriticando, e você simplesmente se coloca a serviço. Isso é um dos processos terapêuticos mais poderosos para tirar uma pessoa de um estado melancólico, se ela fizer de coração aquilo. Então, se a pessoa está num estado muito crítico, ela vai ter que fazer aquela abordagem física, mental, espiritual. E especialmente espiritual. Porque a causa base da depressão é a ausência de propósito, é a espiritualidade. Eu já atendi muitas pessoas que estavam medicadas, já tinham feito processos de estudo intelectual e ainda estavam num processo depressivo. Era só parar o fármaco que ela entrava na depressão aguda. Por quê? Porque não tinha propósito a vida dela. Ela não sabia por que ela abriu o olho todo dia. Ela não sabia por que ela fazia o que ela fazia. As coisas perdem o significado, a vida perde o sentido. E aí a pessoa não tem mais motivação para agir. Então ela precisa reencontrar esse motivo para agir. Que nem a gente já falou hoje. O maior motivo para você agir, para não perder a motivação, é você escolher, da sua livre e espontânea vontade, trilhar o caminho da sabedoria e da santidade. Desenvolver a virtude. Porque daí é uma jornada infinita. Não tem o que você faça para você chegar no destino. Não existe, virei santo. Esse estado não existe. Enquanto você está vivo, você tem algo a refinar. Enquanto você está vivo, você tem algo a aprofundar. Uma virtude para você melhorar. Cheguei a ser santo. Pronto, soberbo, tá em pecado. Caiu. Caiu. Na hora que você falou, sou santo, caiu. Então, o próprio processo de encontrar significado, que é encontrar o propósito, está incutido nesse propósito ancestral milenar que esses grandes mestres espirituais falaram: trilhem o caminho da santidade, busquem primeiro a Deus e todo o resto será acrescentado. Porque na hora que você levanta para servir a Deus, você não sabe o que seu dia reserva para você. E isso traz significado. E aí você vai servir da melhor maneira que você pode. Seja em casa, varrendo o chão, seja num podcast de amplitude nacional ou internacional, um Joe Rogan da vida, ou você ajudando dentro do seu trabalho lá na CLT, cumprindo teu horário, servindo teu chefe para ganhar seu salário e botando dinheiro no bolso dele, porque você está aprendendo a se tornar um profissional melhor. Você tem que encontrar significado. O Sócrates dizia: a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Significa que nós precisamos refletir sobre o dia que nós estamos vivendo, aquele diário emocional, né? De você refletir sobre os aprendizados e os erros do seu dia, porque você consegue extrair uma pérola valiosíssima, que é por que eu vivi o dia de hoje. Que também é no outro episódio eu falei pra você, o Memento Mori, da escola estoica de filosofia. Lembra que você vai morrer. Lembra que você vai morrer. Se você tivesse 24 horas, o que você vai fazer nessas próximas 24 horas? Quando você começa a falar, não, isso eu não faria, isso eu não faria, isso eu não faria, você tem que fazer uma reavaliação profunda da sua vida. Isso foi muito bom. Porque senão você tá vivendo de maneira errada, baseado no seu sistema de valores. Não é errado com uma autoridade externa. A sua autoridade interna está invalidando as suas próprias decisões. Quando você faz o Memento Mori, você abre um espaço para corrigir as suas decisões que você tá fazendo no automático, mas que na verdade estão te levando para a ruína, para o abismo. Então esse processo de refletir sobre a vida é essencial, porque senão a vida perde o significado. A causa da depressão e de todas as doenças
psiquiatras psicopatológicas, é espiritual. Tem muita gente que vai tender a chegar e falar assim, não, é uma disfunção de neurotransmissores, é um trauma. É maluco isso, porque hoje em dia a quantidade de pessoas que dizem eu não tenho nenhum tipo de religião, por exemplo. Eu não acredito em nada, eu sou ateu. Esse número vem crescendo monstruosamente. E vem crescendo galopantemente o número de pessoas que têm disfunções, pessoas que têm depressão, pessoas que têm pensamentos suicidas. Vem crescendo na mesma proporção. É uma coisa absurda, né? E quando eu penso nisso, né, nessa questão dessa pessoa que está passando por esse cenário, acho que eu tenho duas grandes dicas ou dois grandes conselhos. O primeiro é busca estudar a vida de Viktor Frankl, que foi um homem que passou um período muito complexo dentro do campo de concentração. Ele tem um livro muito fácil de ler, muito simplesinho, pequenininho, uma delícia, chama A Busca do Significado pelo Homem. Se você está ouvindo isso daqui, você está passando por uma dificuldade extrema, você está passando pelo vale da sombra, você está pensando inclusive talvez em tirar a tua vida, leia aquele livro do Viktor Frankl, né? Você vai matar ele em uma semana ali, talvez, vai ser uma revolução para você. O outro conceito que eu trago é uma das passagens bíblicas que mais mexem comigo, que é o seguinte: quando Cristo diz, né, Jesus Cristo diz, abandona a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Abandona a ti mesmo, isso pode ser interpretado de algumas formas, mas se livra dessas suas paixões, dessas suas preferências, desse mundinho que você quer que seja desse jeito. E a pessoa está lá sofrendo naquela questão, pensando, poxa, mas por que minha vida não é assim? Por que não é daquele jeito? Por que ninguém me ama? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu fui abusado na minha infância? E essa pessoa está lá. Então o convite é, abandona a ti mesmo. Abandona isso, né? De você querer que seja feita a sua vontade, né? Que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus assim na terra como no céu, e não a minha vontade, não o meu capricho, não como eu gostaria que fosse. Abandona a ti mesmo. E o outro, pega a tua cruz e me segue. Todo mundo tem uma cruz. Algumas vezes doenças que aconteceram na sua família. Algumas vezes você está ouvindo isso daqui, seu pai e sua mãe têm Alzheimer, tem Parkinson. É a tua cruz, cara. Você tem que seguir com isso daí. Talvez você teve um processo que você foi abusado na tua infância, aconteceu alguma coisa terrível na sua infância. Essa é a tua cruz, você tem que seguir. Então tudo isso que aconteceu na sua vida aconteceu para poder trabalhar você e desenvolver santidade em você, desenvolver um nível de virtude, um nível de paciência, um nível de amor, um nível que talvez você não consiga compreender. Então pega a tua cruz e me segue. Eu quero que vocês entendam, quando alguma coisa é dita por Cristo, você tem dois caminhos. Olhar para isso e entender, é a verdade absoluta, porque é Deus que se fez homem, ou você só pode ir para um outro lado, achar que ele foi um pilantra, um vagabundo, uma pessoa que passou pelo mundo enganando as pessoas. Então eu quero que você faça exame de consciência. Quem foi Jesus Cristo para você? Foi Deus encarnado? Deus, é a palavra de Deus, acabou, ponto final. Ou foi um vagabundo? Você tem que ter a hombridade de dizer, não, ele foi um vagabundo. Você tem coragem de dizer que Cristo foi um vagabundo? Senão, ele foi realmente tudo o que ele nos mostrou que é. Então, se você está passando por isso, pega a cruz e segue. Né? E aí, se você acha que a tua cruz é pesada demais, eu te convido a buscar em algum streaming Paixão de Cristo, de Mel Gibson. E assiste aquele filme. Aí você vai ver o que é o extremo, o que é a entrega extrema, o que de fato é uma dor, o que de fato é um extremo que um corpo humano pode passar e pode padecer. Aí você vai olhar para a tua miséria e falar, cara, nem tá tão ruim assim. Eu preciso servir mais pessoas, eu preciso ir para um nível diferente, né?